Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática para o 8º ano do ensino fundamental da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduc em Ação. Eu sou o professor Erasmo. A nossa aula tem acessibilidade em Libras, hoje com a intérprete Naima. O tema da nossa aula de hoje é probabilidade e estatística. Probabilidade é um número que mede a chance de ocorrência de um determinado resultado. Esse número está compreendido entre 0 e 1. Se o número for 0, indica que não há probabilidade de ocorrência do resultado. Se o número for 1, indica que há 100% de chance de ocorrência do resultado. As probabilidades podem ser expressas de diversas maneiras: números decimais, frações e porcentagens. Nós vamos ver essas 3 maneiras de representar a probabilidade nos nossos exercícios. Para falar sobre probabilidade, nós temos que conhecer alguns termos que são importantes ao realizar os cálculos. Vamos falar sobre eles. Experimento aleatório. Experimento é qualquer atividade realizada que pode apresentar diferentes resultados. Um experimento é dito aleatório quando conseguimos afirmar o resultado que será obtido antes de realizar o experimento. Aliás, um experimento é dito aleatório quando não conseguimos afirmar o resultado que será obtido antes de realizar o experimento. Por exemplo, ao lançar uma moeda, nós não conseguimos prever o resultado. Nós sabemos que há 2 resultados possíveis: cara ou coroa. Um experimento é dito equiprovável se todos os possíveis resultados possuem a mesma chance de ocorrer. Por exemplo, quando lançamos um dado, temos 6 resultados possíveis, pois o dado possui 6 faces numeradas, de 1 a 6. E a chance de obtermos cada um desses números é a mesma. Portanto, o lançamento de um dado é um experimento aleatório e equiprovável. Espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis que podem ser obtidos na realização de um experimento. Voltando ao exemplo da moeda. Quando nós lançamos uma moeda, temos 2 resultados possíveis: cara ou coroa. Esses 2 resultados formam o que nós chamamos de espaço amostral. Evento é qualquer subconjunto de um espaço amostral, ou seja, é o conjunto de resultados que me interessam em um determinado experimento. Nós vamos ver isso agora na fórmula que permite o cálculo das probabilidades. Acompanhem comigo, por favor. Seja um evento A de um espaço amostral E referente a um experimento aleatório e equiprovável. Nós já falamos, agora há pouco, o que é experimento aleatório e o que é experimento equiprovável. A probabilidade PA de se obter o evento A é dada por... Prestem atenção nessa fórmula, meninos. Olha só, a probabilidade de ocorrência de um evento A é igual ao número de elementos do evento A dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Ou seja, a probabilidade de um evento ocorrer é o número de casos que nos interessam dividido pelo número total de casos possíveis. Vamos aplicar essa fórmula agora nos nossos exemplos. Acompanhem comigo. Ao jogar um dado, qual a probabilidade de obtermos um número ímpar voltado para cima? Um dado possui 6 faces. Logo, a quantidade de números que podem ficar voltados para cima é 6. Esse número 6 representa
o número de elementos do meu espaço amostral. Observem aqui na figura, nós temos as 6 faces dos dados, aliás, nós temos as 6 faces do dado. Há 3 possibilidades de termos um número ímpar. Caso ocorra o número 1, 3 ou 5. Sendo assim, o número de casos favoráveis é igual a 3. Nesse caso, o meu espaço amostral possui 6 elementos, que são os números de 1 a 6. E o conjunto que representa o meu evento, que é obter um número ímpar, possui 3 elementos, os números 1, 3 e 5. Então vamos aplicar a fórmula. A probabilidade é igual ao número de casos que nos interessam, que nesse caso são os números ímpares, dividido pelo número total de casos possíveis. Probabilidade é igual a 3 sobre 6. Eu tenho 3 resultados ímpares de um total de 6 resultados. Simplificando essa fração, eu obtenho a fração meio, que é o mesmo que 0,5, que é o mesmo que 50%. Então, nesse exercício, nós temos as 3 representações da probabilidade. Através de uma fração, 1 sobre 2, através de um número decimal, 0,5, e através de uma porcentagem, 50%. Essa porcentagem ela é obtida multiplicando esse número decimal por 100. 0,5 vezes 100, 50%. Vamos para o nosso próximo exemplo. Um saco contém 8 bolas idênticas, mas com cores diferentes. 3 bolas azuis, 4 vermelhas e uma amarela. Retira-se, ao acaso, uma bola. Qual a probabilidade da bola retirada ser azul? Observem, nós temos que identificar no exercício o número de elementos do espaço amostral e o número de elementos do meu evento. O saco contém 8 bolas ao todo, portanto, o número de elementos do meu espaço amostral é 8. O que me interessa nesse caso são apenas as bolas azuis. Nesse saco com 8 bolas, nós temos 3 bolas que são azuis. Portanto, o número de elementos do meu evento é igual a 3. Vamos aplicar a fórmula para o cálculo das probabilidades. Probabilidade é igual ao número de casos que nos interessam dividido pelo número total de casos possíveis. O número de casos que me interessam é 3, pois eu tenho 3 bolas azuis no saco. O número total de casos possíveis é 8, porque ao todo eu tenho 8 bolas nesse saco. Essa fração já é irredutível, então nós não conseguimos simplificar. Nós vamos dividir 3 por 8, que é igual a 0,375. Esse número decimal pode ser transformado em porcentagem multiplicando por 100. 0,375 vezes 100 igual a 37,5%. Mais um exemplo para afirmarmos o nosso aprendizado. Qual a probabilidade de tirar um as ao retirar ao acaso uma carta de um baralho com 52 cartas, que possui 4 naipes: copas, paus, ouros e espadas, sendo um as em cada naipe? Meninos, nós sabemos que o baralho possui 52 cartas de 4 naipes diferentes. Portanto, são 13 cartas de cada naipe. Nós temos um as de cada naipe, nós temos os números de 2 até 10 e nós temos as letras J, Q e K. Portanto, são 13 cartas de cada naipe. O exercício pergunta qual é a probabilidade de tirar um as ao acaso desse baralho com 52 cartas. Então vamos lá. Fórmula para o cálculo das probabilidades. Número de casos que nos interessam
dividido pelo número total de casos possíveis. No baralho, nós temos 4 ases, um as de cada naipe, e um total de 52 cartas. Portanto, a probabilidade será igual a 4 sobre 52. Essa fração pode ser simplificada por 4. 4 dividido por 4, 1. 52 dividido por 4, 13. Portanto, a fração que representa a probabilidade de retirar um as de um baralho com 52 cartas é de 1 para 13. Dividindo 1 por 13, nós obtemos o número decimal 0,07, aproximadamente. Para transformar em fração, multiplicamos por 100. Aliás, para transformar em porcentagem, multiplicamos por 100. Ou avançamos 2 casas com a vírgula. Portanto, a probabilidade de retirar um as ao acaso de um baralho com 52 cartas é de 7,7% aproximadamente. Vamos para o nosso último exemplo de hoje. Sorteando-se um número de 1 a 20, qual a probabilidade de que esse número seja múltiplo de 3? Então, olha só. Entre os números compreendidos entre 1 e 20, nós temos os números 3, 6, 9, 12, 15 e 18, que são múltiplos de 3. Esse conjunto possui 6 elementos. O total de números que nós temos é 20. Probabilidade é igual ao número de casos que nos interessam, dividido pelo número total de casos possíveis. Então, a probabilidade será igual a 6 sobre 20. Simplificando essa fração por 2, obtemos 3 sobre 10, que é igual a 0,3, que corresponde a 30%. Meninos, encerramos por hoje a nossa aula sobre probabilidade. Retomaremos esse assunto nas próximas aulas. Muito obrigado pela participação de vocês e conto com vocês. Fiquem ligados, porque no próximo bloco temos aula de História com o professor Fagner. Boa tarde para vocês e boas aulas.